Mas chega um momento que o terror tem seus limites, né? E a gente vai ter justamente a queda do período jacobino, juntamente com a queda do seu grande líder, o Robespierre, né? Então, o Robespierre ele foi perdendo suas bases de apoio. Muitos deles, inclusive, né, que eram anteriormente sua base de apoio, tinham ido, inclusive, para a guilhotina, né? Então, os últimos jacobinos aí que chegaram teriam sido presa fácil daqueles seus opositores. Foi então que uma trama levou o próprio Robespierre para a guilhotina. Eu vou contar um pouquinho essa história, que é uma história bastante curiosa, que é sobre como que o Robespierre foi parar na guilhotina. É uma história bem curiosa mesmo. Eu falei para vocês anteriormente que o Robespierre ele tinha ganhado o apelido de o incorruptível. Então imaginem, né, como é que você vai acusar alguém que não se corrompe de corrupção, né? Lógico, sempre tem como tramar alguma coisa, mas não era tão fácil. O Robespierre era uma figura muito rígida, muito séria nos seus propósitos. Independente de estarem corretos ou equivocados, né? Ele era bastante sério em relação a isso. E aí foi então que fizeram a seguinte trama. Passaram a acusar o Robespierre de estar estimulando uma fanática, que é a Catherine Théot, de dando um apoio a ela, né, de se considerar ele próprio um novo Messias. Vou contar um pouquinho como é que é essa história. Quem é essa Catherine Théot? A Catherine Théot, ela era uma mulher que desde muito nova ela tinha visões, né? Então ela acabou se transformando assim numa liderança mística, uma pessoa com características meio divinatórias, proféticas, e ela era muito entusiasmada da nova república, das mudanças, e ela de fato começou a ver no Robespierre uma figura messiânica. O que não quer dizer que o Robespierre tenha levado a sério efetivamente isso, mas foi com base nessa acusação de que ele estaria se vendo, se considerando como um messias, que o Robespierre foi mandado para a guilhotina. Ou seja, ele que antes mandou tantos para a guilhotina, ele próprio acabou indo também para a guilhotina. E é justamente no período aí do 9 do Termidor. Termidor, então, era o mês que correspondia a julho, né? Mas vocês veem que a data não bate nem os dias, né? Porque as datas são bem distintas. O primeiro dia começa, se não me engano, justamente com a queda da Bastilha. Então, então os dias também não batem, né? 9 com 27. Teria sido, então, justamente o fim aí do terror. A partir daí foi feita, então, uma convenção, foi conhecida como a Convenção Termidoriana, por acontecer nesse mês, e uma nova Constituição foi realizada em oposição àquela Constituição dos Jacobinos, do período jacobino, da República Jacobina, que estabelece um governo liberal sob o controle, né, sob a predominância. Controle não é muito bem a palavra, porque eles não vão conseguir manter muito bem o controle, mas sobre a predominância dos girondinos. Então, mas esse período também não é tranquilo. Vocês vão ver que ele é um período de muita instabilidade, em que alguns sans-culottes ainda querem reagir, que não querem essa instauração dessa nova forma de governo, que querem aquela democracia direta, que era o princípio deles, mas eles foram derrotados. Houve uma tentativa que é entendida como sendo uma tentativa proto-socialista. Nós vamos estudar mais adiante no curso, na terceira unidade do curso, o surgimento do pensamento socialista e da prática, né, socialista em meio ao movimento operário europeu, que ainda não existe nesse período, tá? Mas ela é tida como uma revolta proto-comunista ou proto-socialista, porque ela já tem algumas características, né, que depois vão aparecer aí na prática e pensamento socialista lá em meados do século XIX. Guardemos isso por enquanto, mas é importante saber que eles também foram derrotados por aí, acabando aí com essa ameaça jacobina. E é então que a gente vai ter a subida do Napoleão ao poder. Vou contar como é que o Napoleão chega ao poder, né? Como que ele ascende ao poder. O período, né, aí após a República Jacobina ficou conhecido também como período do Diretório, e foi a tentativa de construir um Estado de direito, mas com base nesse poder aí burguês, segundo Hobsbawm, né, com esses grupos aí dominantes, um governo mais moderado, e ele teria durado até o chamado 18 do Brumário,
que corresponde ao mês de novembro. Então eu acertei quando eu falei alguns slides antes, né? Então o 18 do Brumário, né, que é no ano de 1799, ele significa a subida do Napoleão Bonaparte ao poder, através de um golpe, que eu vou falar um pouco melhor depois como é que ele chega, quem é aí o Napoleão, né? Então, o Napoleão ele chega através de um golpe, e essa data, inclusive, acabou dando nome ao livro do Marx, que reflete sobre o que possibilitou essa chegada do Napoleão ao poder, né? Inclusive, a partir daí se conceitua a ideia de bonapartismo, que é justamente quando, num contexto de muita instabilidade política, nenhum grupo econômico, nenhuma classe social está suficientemente organizada e não consegue construir em meio a sociedade um consenso mínimo, né, que lhe garanta legitimidade para exercer de uma maneira mais direta o poder, né? Então há vários grupos, há várias disputas. Então, nesses contextos de muita instabilidade, em que não há um grupo hegemônico, ou seja, não há um grupo que consiga fazer predominar sobre a sociedade os seus interesses, nem em termos de construção de um consenso, nem em termos da força militar, né? Então, nesses contextos acontece a subida ao poder de determinadas figuras, como é o caso do Napoleão Bonaparte, o Gramsci, né, o autor italiano, que eu devo falar um pouco mais sobre ele em alguns momentos na aula, né, ele analisa também um fenômeno semelhante no caso da subida do César, né, na Roma Antiga, que um contexto de instabilidade política possibilitou a subida ao poder dessa figura, né, do César, mas foquemos aqui no caso do Napoleão, que é o que nos interessa. Efetivamente foi esse contexto de poder completamente desestruturado, o Estado estava realmente muito frágil, e é justamente nesse momento em que o Napoleão consegue galgar. Primeiro, né, ele é selecionado em meio ao diretório como liderança e depois ele volta da campanha militar no Egito e dá efetivamente um golpe, e nesse caso ele assume o cargo de cônsul. Depois ele chega inclusive a se coroar imperador, o que faz com que muita gente se pergunte, ué, mas como assim? Ele se coroou imperador depois da Revolução Francesa? Então a Revolução Francesa termina com uma restauração do absolutismo? Não. Eu vou falar mais adiante por quê, que não é a mesma coisa. Na verdade, é algo completamente distinto. E eu vou falar mais adiante. Mas guardem aí, que é a cereja do bolo desse texto aí do Hobsbawm, que é muito interessante. Um outro aspecto que o Hobsbawm traz é que justamente essa derrubada armada do governo do diretório, desse governo liberal, teria inaugurado a prática do golpe de Estado por militares de alta patente no mundo moderno. Okay? Uma vez que Napoleão sobe ao poder, né, ascende ao poder, é instaurada aquela que ficou conhecida como a guilhotina seca. O que seria a guilhotina seca? A guilhotina molhada é aquela repleta de sangue, encharcada de sangue. A guilhotina seca seria marcada por uma medida, né, de afastamento das oposições sem necessariamente descer a lâmina da guilhotina sobre elas. Então, como é que se dá isso? Através de prisões nas colônias francesas, então manda essas pessoas que são aprisionadas nas colônias, e o expurgo dessas dissidências políticas, né? A expulsão, o exílio dessas dissidências políticas. O que mais que o Napoleão faz uma vez que assume o poder? Ele instaura um regime voltado para uma política econômica liberal, né? Por um lado, então liberalismo no campo econômico, mas em relação às liberdades políticas, ele estabelece uma série de restrições, né? Trata-se de um governo de viés significativamente autoritário. Então, com essa concentração do poder na mão do Napoleão e com a criação do Código Civil de 1802. Esse Código Civil de 1802 ele é muito importante, a gente vai falar mais adiante no curso, quando a gente for pensar, inclusive, na discussão sobre um modelo de família na Idade Moderna, né? Não, na Idade Contemporânea, desculpe, na Era Contemporânea, a família nuclear, como que o Código Civil napoleônico, através da mudança na lei da herança, com a herança sendo dividida por todos os filhos, favoreceu o processo de nucleamento familiar. Antes as famílias elas tinham uma estrutura muito mais clânica, tanto as famílias aristocráticas, né, como até mesmo as famílias dos plebeus, as famílias do povão, assim, né, que era necessário grandes agrupamentos familiares para ajudar no trabalho, né,
para dividir as tarefas, principalmente em propriedades que eram bastante autossuficientes. Então, havia essa característica que a idade contemporânea não permite mais, né? Então, em função das transformações que vão se dando, a instauração do capitalismo, todos esses temas que nós vamos discutir na segunda unidade do curso. E 2 anos depois, o Napoleão se torna imperador, como eu falei, ele próprio colocando a coroinha na cabeça. Temos aqui, então, um famoso quadro aí do Napoleão, são vários, né? Então, aqui nós temos um famoso quadro do Napoleão, imponente, utilizando seus trajes militares sobre um cavalo. E vamos continuar falando nos próximos slides sobre essa figura histórica tão marcante, tão controversa e que ganha bastante destaque nos momentos finais aí, que eu acho tão curioso e interessante do texto do Hobsbawm sobre a Revolução Francesa. Vamos lá, vamos enfim chegar na cereja do bolo. Pois bem, então vamos lá, vamos falar aqui sobre Napoleão. Eu vou ler esse trecho, assim como vou ler o próximo, que são trechos muito interessantes sobre como o Napoleão vira um mito secular, tá? Ele conclui esse trecho aí com essa ideia do mito secular. Sobre o Napoleão, então, ele agarrou a sua chance na campanha italiana de 1796, que fez dele o inquestionado primeiro soldado da República, que agia virtualmente independente das autoridades civis, ou seja, ele saiu, né, guerreando, liderando, independente dessas autoridades civis. O poder foi meio atirado sobre seus ombros, uma vez que o diretório o galgou, né, a posição de liderança dentro do diretório, e meio agarrado por ele quando as invasões estrangeiras de 1799 revelaram a fraqueza do diretório e a sua própria indispensabilidade, ou seja, Napoleão seria indispensável. Tornou-se primeiro cônsul, depois cônsul vitalício e depois, como vimos em 1804, imperador. Com a sua chegada, como que por milagre, os insolúveis problemas do diretório se tornaram solúveis. Em poucos anos, a França tinha um código civil, que foi aquele código que eu falei, uma concordata com a igreja e até mesmo o mais significativo símbolo da estabilidade burguesa, um banco nacional. E o mundo tinha o seu primeiro mito secular. Por que ele era um mito e por que secular? Isso aqui eu deixo para o próximo slide, que é algo bem interessante. Vejamos, né? O Napoleão, ele, do ponto de vista ideológico, ele acaba encarnando essa ideia do salvador da pátria, alguém que vem depois de um período extremamente conflitivo, caótico, para resolver os problemas, né? E ele traz também consigo essa ideia da superioridade francesa em relação ao restante da Europa. Imaginem, a França estava sendo atacada por vários países, por todo lado, como Napoleão colocou, como Hobsbawm colocou, e mesmo assim a França conseguiu derrotar, do período ainda jacobino, né, conseguiu derrotar esses países. E o Napoleão se destacou como um desses, né, esses militares responsáveis por essas vitórias. O que mais o Napoleão fez? Né? O Napoleão ele conseguiu promover um processo de reconciliação nacional. Ele reconciliou a burguesia emergente com a aristocracia imigrada, ele conseguiu trazer de volta vários desses nobres que tinham saído da França. Então, ele estabelece uma espécie de estado de compromisso, vinculando esses grupos, que estariam unificados por um princípio comum, que era a defesa da propriedade privada. Então, com isso, afirmando essa defesa da propriedade privada, ele consegue conciliar esses grupos distintos e que antes estavam em oposição. Ele unificou, assim, 3 classes sociais com base no princípio da propriedade privada: a aristocracia, né, os nobres, a burguesia e os pequenos proprietários liberais, tanto do campo como da cidade. E o povão, né? Pô, como é que fica o povão? Aquele que muitos deles acabaram se envolvendo com as revoltas de rua, os sans-culottes que se envolveram, simpatizaram pelo jacobinismo. Como é que faz em relação, como é que pacifica essa galera, né? Então, para o povão, basicamente, para a massa da população, o Napoleão dedica acesso a bens públicos tais como educação e alguns serviços de assistência social.
Então isso já é uma coisa bastante inovadora, mas que é também inspirada no período da República Jacobina. Vocês se recordam que eu falei que a educação pública foi instaurada no período da República Jacobina? Pois bem, o Napoleão, ele dá continuidade a isso. E além disso, tem uma outra questão que ele é continuador também, em alguma medida, da República Jacobina, que é a questão do exército. Né? O serviço, ele impõe o serviço militar obrigatório, algo que hoje é, né, presente em vários países do mundo. Então ele passa a ser, ele impõe o serviço militar obrigatório a todos os homens maiores de 20 anos. E o que a princípio pode ser visto como uma sentença de morte, na prática, lá na França daquele período pós-revolucionário, era visto mais como uma forma de integração à sociedade francesa, era algo visto como honroso e digno, e que as pessoas tinham orgulho de participar. E agora que entra a discussão sobre o mito do Napoleão. E aí, adoro. Agora, enfim, chegamos na cereja do bolo. Pois bem, o Napoleão, eu coloquei o título aí, mais do que um homem poderoso, que isso vários homens foram, ele significava, ele era um símbolo de um novo tempo que iniciava, símbolo dessa nova era da Idade Contemporânea, que é o período que nós estamos analisando nesse curso. E é justamente por isso também que a gente começa com a discussão da Revolução Francesa. Então, o que ele fala, né? O Napoleão, ele teria alcançado o poder por mérito. E isso o distingue e inova a relação, né, com o poder em relação aos homens do passado, aos grandes homens do passado. Olha o que ele fala. O pequeno cabo que galgou o comando de um continente, né, ainda mais com a questão do expansionismo napoleônico, né, por seu puro talento pessoal. Nesse sentido, ele serve de referência, né? O Napoleão, ele vira uma referência para várias outras pessoas. Vamos ver esse trecho aqui que é realmente interessantíssimo. Preste atenção, vamos lá. Todo jovem intelectual que devorasse livros, como o jovem Bonaparte o fizera, escrevesse maus poemas e romances e adorasse Rousseau, poderia, a partir daí, ver o céu como o limite e seu monograma enfaixado em lauréis. Todo homem de negócios, daí em diante, tinha um nome para sua ambição, ser, os próprios clichês o denunciam, um Napoleão das finanças ou da indústria. Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então sem paralelo, de um homem comum que se tornou maior do que aqueles que tinham nascido para usar coroas. Napoleão deu à ambição um nome pessoal no momento em que a dupla revolução tinha aberto o mundo aos homens de aos homens de vontade, desculpem, boa vontade não, aos homens de vontade. Ou seja, gente, aqui ele está falando da instituição, da lógica, da ideologia, da meritocracia. O Napoleão, ele era um ninguém. Ele nunca teria, no antigo regime, espaço para crescer, para virar esse homem superpoderoso. Ele é um símbolo da nova era. Ele é um símbolo de uma era que está aberta a esses homens de vontade. Ainda que a gente saiba, obviamente, né, que a meritocracia é extremamente limitada, porque as pessoas não começam em condições iguais para que elas se destaquem apenas pelos seus méritos, né? Mas ela cria-se essa ideologia, essa ideia de que é possível, né? Então, se você tem alguma coisa ali em comum com o Napoleão, por que você não pode ser um Napoleão também? Mesmo que seja um Napoleão da sua área, um Napoleão do comércio, das finanças, da indústria, né? Então, abre-se essa ideia de que o homem comum pode virar algo de gigantesco. Então, nesse sentido, aí eu retomo aquilo que eu falei anteriormente, por que o Napoleão se coroar imperador não é um retorno ao antigo regime? Porque o Napoleão nunca foi destinado a ser um imperador, né? Ele não era um nobre. Acabou. Não tem mais. A sociedade estamental, aquela sociedade que nós vamos ver, inclusive no curso, na aula em que fomos falar do nacionalismo, uma sociedade em que as pessoas elas nasciam determinadas por vontade divina, como nobres e destinados a viver toda a sua vida com aqueles privilégios, né, que vinham por sangue, né, por vontade de Deus, inclusive, né, porque a explicação é de ordem divina. Isso não existe mais, né? Aquela divisão entre os nobres, os plebeus, isso está em plena decadência, dizer que não existe mais, né? Ainda é lógico, ainda existe em algum nível, até hoje, né? A gente tem algumas coisas bem loucas, como as várias monarquias ainda que prevalecem na Europa, mas ela deixa de ter a centralidade que antes estava colocada. Há uma reestruturação, há uma abertura desse novo tempo, né? Desse tempo em que um homem comum pode virar
o grande comandante de um continente. E para concluir, bem no finalzinho desse capítulo sobre a Revolução Francesa, o Hobsbawm fala o seguinte, ele diz o seguinte, que o Napoleão, ele teria, como uma das suas grandes características, destruído a República Jacobina e os ideais, né, da República Jacobina. Então, ele destruir, eu vou ler aqui o trecho, ele destruir apenas uma coisa, a Revolução Jacobina, o sonho de igualdade, liberdade e fraternidade, do povo se erguendo na sua grandiosidade para derrubar a opressão. No entanto, né, o que ele coloca aqui é o seguinte, mas que este foi um mito muito mais poderoso do que o dele. Ou seja, esse mito, essa ideia do sonho da igualdade, liberdade e fraternidade, teria sido tão poderoso que ultrapassou o próprio Napoleão. Pois após a sua queda, foi isto e não a sua memória que inspirou as revoluções do século XIX, inclusive em seu próprio país. A gente vai falar dessas revoluções ainda nesse curso de História Contemporânea. Dentre elas, né, vou dar destaque especialmente para a Revolução de 1830 e a Revolução de 1848. E que ideias são essas que vão ser revisitadas, ressuscitadas em algum nível e reelaboradas? Basicamente aqui ele está falando das ideias socialistas, né? Que vão ser revisitadas, reeditadas. A gente vai ver que, por exemplo, o conceito de igualdade vai ser reinterpretado à luz da experiência do século XIX. E aí, em meados do século XIX, a gente vai ter, né, a origem. Na verdade, em 1830 a gente já tem aí a origem do socialismo, e com a Revolução de 1848 a gente já começa a perceber de uma maneira bem explícita essa presença do pensamento socialista em meio ao movimento operário europeu. Mas cenas do próximo capítulo, né, inclusive da nossa terceira unidade. Então, daqui a 2 temporadas, né, gente? A gente se vê por lá.